Shalom, shalom, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com uma palavra do céu, do alto para você. Você que está conosco, queremos agradecer pela companhia de vocês aqui com a gente. Se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhem com pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir uma palavra. E deixe o seu joinha. Queridos, estamos numa série tirando dúvidas do que preciso fazer para Deus restaurar o meu casamento. E tem muitas coisas que é fundamental nós fazermos. Você que precisa, que quer realmente, que crê que Deus vai restaurar, que Deus intervém. Você que está lutando, você que tem fé realmente que Deus ele pode e vai restaurar o seu casamento, você também precisa fazer a sua parte. E uma das coisas muito importantes que eu mesma aprendi com Deus, que na verdade nós mesmos, por nós mesmos, nós não queremos fazer, porque geralmente nossa carne só quer aquilo que é contrário ao que Deus quer. Mas uma coisa que nós devemos evitar com toda certeza é tentar colocar os filhos contra os pais. Muitas vezes o cônjuge que saiu, ele quer, ele precisa ter aquele momento com os filhos. E geralmente nós mulheres que somos meio mais birrentas, ficamos zangadas, ficamos chateadas porque não deu certo o nosso relacionamento e acabamos fazendo com que nossos filhos sofram mais ainda, porque já vai ser inevitável o sofrimento dos filhos que estão envolvidos nessa situação. E eu acredito que nossos filhos não precisam sofrer mais além do que o que eles já vão sofrer devido à situação que é inevitável que eles sofram. E muitas vezes a gente vê muitos casos de pessoas que diz, irmã, eu não vou dar o menino, eu não dou o menino para ir com eles, porque eu não sei o que eles vão fazer com meu filho, eu não sei o que pode acontecer. Então nós temos que confiar em Deus de uma maneira, crendo que Deus está no controle, desde que não haja nenhum risco, que com certeza um pai, uma mãe, ele não vai fazer um filho sofrer. Então muitas vezes nós fazemos isso, privamos os nossos filhos de estarem com o pai que abandonou lá, com a mãe que saiu, achando que isso você tem razão, que você não vai dar porque ele que saiu de casa, mas ele não deixou de ser pai, ela não deixou de ser mãe, eles continuam sendo pai, e os filhos continuam sendo filhos e precisando dos pais, da presença do pai. Todo filho quer ter pai, quer ter mãe, e eles não devem pagar pelas nossas escolhas, pelas coisas que nós escolhemos fazer. E é muito difícil, muitas vezes a gente tem uma tendência, de então eu não vou deixar ele sair com o meu filho, não vou deixar ela sair com o meu filho, e a gente quer prender, o filho, começa a fazer a cabeça do filho contra os pais, e isso é muito maléfico para os filhos. Eles sofrem muito por quê? Porque eles vão ter a ausência daquele pai, daquela mãe que saiu. E eles vão sempre questionar, vão sempre perguntar o porquê que não tem o pai, não tem a mãe, que é só nós dois. E você deve ter aquela sabedoria de Deus mesmo, aquele amor de Deus de renunciar às suas vontades para evitar que seu filho sofra. Não passa a cabeça do seu filho contra o cônjuge, o pai dele, a mãe dele. Porque até acontece de mães também que deixam os filhos com o pai, sai porque se envolve em outros relacionamentos. Mas sempre que o filho quiser estar com o pai ou a mãe, o cônjuge que saiu, quiser o filho, dê. Não faça isso com os filhos. Você não vai estar fazendo mal para o pai, para o cônjuge que sabe, você está fazendo mal para o seu filho, para a criança que não tem culpa das nossas escolhas errôneas, não tem culpa das nossas decisões. Então que você entenda que quanto menos você envolver seu filho nessa situação, guardando o coraçãozinho dele, não deixe o coração dos seus filhos adoecerem por causa dessas decisões nossas, falando mal do cônjuge, falando coisa, denegrindo a imagem dele. Não faça isso não é bom, e isso vai causar um caráter deturpado do seu filho, vai formar um caráter já difícil dele se voltar para Deus, porque ele não vê
o lar ajustado. Ele não vai ter credibilidade mais na família, no casamento, porque ele vai ter uma imagem muito ruim da família, uma imagem ele nem vai ter prazer de querer um dia formar a sua própria família, porque ele vai ter você tem falado coisas que vai trazer essa imagem para ele, sobre a família, sobre o casamento. Então, que nós possamos, eu aprendi isso também, não foi fácil, confesso que quando eu estava fora, meu esposo estava fora, enquanto ele estava fora, eu tive vontade muitas vezes de dizer, eu não vou dar meu filho, porque se ele quisesse ele estava em casa, mas o próprio Deus me constrangeu com a palavra. Deus me mostrou que o verdadeiro amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele não busca os seus interesses. Então eu estava querendo que os meus interesses, eu queria assim, tocar no meu esposo, e com isso meu filho ia sentir a ausência dele, meu filho ia sofrer, e o meu filho sempre dizia, mãe, cadê meu pai? Mãe, eu quero meu pai, por que eu não tenho meu pai? Por que no colégio todos os meus amigos têm pai, têm mãe, e eu não tenho pai? E aí eu comecei a sentir a dor dele, Deus me deu empatia pelo meu filho, Deus me deu aquele amor de pensar, meu Deus, eu não vou pensar em mim, vou pensar no meu filho, ele não merece isso. E eu começava a ajeitar ele com amor mesmo, arrumar para ir passear com o pai dele, e ele ficava tão feliz, ele voltava no fim de semana naquela alegria, e eu me sentia completa, me sentia realizada, porque eu vi que meu filho estava feliz, eu vi que meu filho não estava sofrendo tanto pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões errôneas. E eu decidi com Deus, Senhor, eu não vou fazer isso com meu filho, eu vou fazer o máximo possível para o meu filho ter a alegria de ter o pai, sair com ele. Então isso é muito importante, queridos, porque nós somos responsáveis, principalmente o cônjuge que fica com o filho, ele é o responsável pela educação espiritual do filho. Como é que você vai dizer, meu filho tem que amar a Deus, tem que amar a palavra, e ele não vê você ter esse amor, ele não vê você ter comportamento em santidade. Então não é fácil, é muito difícil, mas é muito necessário, gente. Eu conheço casos e casos de pessoas que se aconselham comigo e dizem, eu não vou dar meu filho porque eu tenho medo do que eles vão fazer. Nós temos que confiar em Deus, né? Um pai, eu acredito que um pai e uma mãe nunca vai maltratar o seu filho, né? E você fica orando para que o Senhor livre seu filho e para que não haja, né? Porque acontece também situações do cônjuge que saiu, está envolvido com outra pessoa, às vezes a pessoa não quer, né, aquela criança, às vezes pode acontecer, mas você deve estar em oração, confiando no Senhor, para que o Senhor guarde os nossos filhos, para que o Senhor livre-os de qualquer mal, para que o Senhor proteja, e para que eles venham ter a oportunidade de sofrer menos, né, de ter um momento com o pai, ter um momento ali com a mãe que está vivendo a sua vida, as suas escolhas, né, e ele não precisa passar por mais dores do que o que ele já passa, porque é inevitável, ele vai passar dores, ele vai sofrer com essas nossas decisões. São os filhos que mais sofrem, porque eles não compreendem, eles ficam, né, questionando por que estão passando isso. E assim, me senti uma miserável, uma miséria de pessoas por não ter pensado no meu filho, muito egoísta. Eu pensava, meu Deus, como que eu não pensei no meu filho? Porque não é fácil você ver seu filho querendo a presença do pai, a presença do seu pai e da sua mãe. Todo filho quer. Mas, infelizmente, a vida dá essas voltas e nós temos que passar por isso. Então, vamos passar da melhor maneira possível. Com harmonia, com amor, com perdão. O perdão, ele é o caminho para a solução, para que Deus venha trabalhar. Enquanto nós não estivermos com os corações quebrantados, libertos, amando realmente o Senhor ao ponto de obedecer a sua palavra, nós vamos estar sofrendo e fazendo as pessoas que nos cercam sofrerem também. Então é isso, gente. Eu acredito que isso é um ponto fundamental, é muito importante para que Deus veja realmente sinceridade de coração em nós e pureza de coração, e para que Deus possa advogar a nossa causa. Porque se tem uma coisa que Deus não advoga, é causas de injustos. Deus não trabalha por quem age com injustiça. E não é justo um filho pagar por uma escolha que ele não fez, por uma decisão que ele não tem nada a ver com isso. Então, isso é muito importante. Pensem bem como que está sendo esse relacionamento de vocês à distância, né? Como que os filhos têm sofrido, que tipo de males você
pode evitar e você não está evitando. Pense como que você pode melhorar para que os filhos tenham o mínimo possível de sofrimento nessa situação adversa que vocês estão enfrentando. Sabendo que tudo isso é um tempo, que tudo Deus resolve, né? No passar do tempo as coisas vão se ajustando e vai melhorando e Deus vai dando graça e a gente suporta, queridos, porque Deus ele dá graça de uma maneira que a gente sofre, lógico que sofre, mas a gente é ministrado pelo amor de Deus. A partir do momento que a gente começa a realmente se pegar com a palavra, a gente é tão cheio de Deus que a gente tem equilíbrio emocional para fazermos isso com alegria e com gratidão por podermos sermos pessoas melhores, por podermos aprender com toda essa situação, que não é como nós queremos as coisas, é como Deus permite. Então, vale muito a pena nós obedecermos a palavra e fazermos dessa maneira, porque eu falo porque quando eu comecei a fazer assim, a gente teve muita paz, a gente evitou muitos danos emocionalmente na vida do meu filho e também do meu esposo, e por isso eles sempre foram muito amigos mesmo. Meu esposo sempre foi assim muito presente também, sempre teve todo o tempo ali com ele, e ele muito apaixonado pelo pai, nunca teve rancor, porque eu nunca falei mal. Claro que muitas vezes eu tinha vontade, que a gente é carne, a carne luta contra o espírito 24 horas, mas eu decidi fechar com Deus e dizer, olha Senhor, eu vou te obedecer, eu vou amar. E a Bíblia pede pra gente amar até os inimigos, quanto mais uma pessoa que saiu, uma pessoa que não está contigo. Então a gente tem que aprender a obedecer a palavra, fazer realmente um manual de vida, uma bússola para os nossos caminhos, para que nós possamos ter uma vida melhor, né? E vencer essas lutas da melhor maneira possível e evitar muitos males para os nossos filhos. E eu louvo a Deus porque Deus me deu essa sabedoria, porque é muito fácil nós tentarmos fazer isso, nós queremos colocar os filhos contra o cônjuge que saiu de casa. Isso é uma tentação que a gente tem, porque é como se a gente tivesse uma arma nas mãos da gente. Mas eu lhe digo, isso é a pior besteira que a gente pode fazer. E isso vai trazer transtornos para os seus filhos, vai trazer misérias para o futuro deles, e não será bom. E atrasa totalmente o milagre, o que Deus tem para fazer. Porque, como eu sempre digo, o caminho da obediência é o caminho mais curto para o milagre. E obedecer nem sempre é fácil, mas é uma decisão. Quanto mais eu decido renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, mais eu vejo Deus trabalhando em meu favor. Pode ter certeza que é dessa maneira. Você quiser ver Deus agir em coisas extraordinárias em teu favor, quanto maior o nível da tua obediência, quanto maior o teu nível de renúncia, maior a recompensa de Deus, o milagre de Deus. Porque Deus ele faz assim, ele trabalha de uma forma surpreendente, de pai para com o filho mesmo. Ele vê o quanto você tem sofrido, ele vê tuas angústias, tuas dores, ele vê o teu lamento, o teu sofrimento, e ele vai chegar uma hora que ele vai dizer, basta, chegou o tempo do meu filho cantar, da minha filha cantar, do meu filho se alegrar, e ele dá cabo da luta e sana a situação difícil. Mas por quê? Porque ele viu um filho obediente, que se sujeitou a Deus, que resistiu os desejos da carne para agradar a Deus. Então, pode ficar firme com Deus, porque com Deus nós não temos nada a perder, só a ganhar, queridos. Vamos estar orando pela sua vida. Nós estamos em oração por cada um de vocês que estão conosco. Obrigada por confiarem em estar aqui conosco, confiarem, né, no nosso trabalho. Nós trabalhamos com amor, realmente com desejo de ajudar as famílias, porque por gratidão pelo que Deus fez por nós, pela nossa casa. Eu gostaria de estar orando com você agora. Feche seus olhos onde você estiver, se possível. Fala com Deus e vamos estar orando. Pai, nós agradecemos, ó Deus, por esse momento, falando do teu amor, dos teus cuidados, do teu favor, Pai. Falando, Pai, daquilo que tu tens para nós, para cada um de nós. Nós entregamos, ó Deus, nessa hora a vida dos teus filhos, desses telespectadores que estão por aí, Senhor, que tu conhece, tu sabe, tu vê
Cada um, Senhor, no seu secreto, no seu particular. Tu sabes a inteireza de coração de cada um, tu sabes a necessidade, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, nessa hora, sobre esses lares, sobre essas famílias, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, honra a fé do teu filho, honra a fé do teu servo, da tua serva, que tem buscado a tua face, que tem aproveitado esse momento de dificuldade que eles têm enfrentado para buscar mais de ti. Te revela, Senhor, te manifestas, para que eles possam, Senhor, te conhecer mais, Pai, ter mais intimidade contigo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Visita os filhos dos teus filhos, ó Deus. Visita os esposos com os corações endurecidos. Faz um milagre acontecer. Muda, Senhor, as circunstâncias. Visita as esposas endurecidas. Tira toda a dureza de coração, porque tu disseste em Ezequiel 11:19 que tu arrancaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E nós pedimos em nome de Jesus, alcança-se lá e que haja testemunho para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, queridos.